Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para os nossos queridos alunos do curso de Direito da Unifev, mais um vídeo para o pessoal aí, para a turminha do 8º período, já terminando o curso, né galera, já terminando o curso de processo penal. Pessoal, hoje o tema é embargos, facinho, tranquilo, embargos é suave. Porém, de qual embargos? Vamos falar de todos? Olha, eu tenho o embargos infringentes, que eu sugiro que seja o primeiro que nós vamos tratar nesse tema. Nós temos os embargos de declaração, aí eu estou falando do artigo 619, 620, estou navegando por aí. Mas eu também tenho os embargos de declaração, que não tem muito bem esse nome, mas nós falamos de embarguinhos, a doutrina trata esse tema carinhoso, embarguinhos, lá no artigo 382. Vamos falar de cada um deles. Primeiro tema, vocês vão ver no materialzinho de vocês os embargos infringentes, lá no artigo 609, parágrafo único. O que acontece, pessoal? Tudo que é infringente, né? Eu vou atacar o mérito, eu vou procurar modificar o mérito. Tudo que eu falo em embargos de nulidade, eu estou trazendo uma divergência sobre matéria processual. Então, embargos infringentes ou de nulidade, tá? Nós vamos encontrar ali no artigo 609, parágrafo único. Hoje, é muito comum falar em embargos infringentes quando eu falo em temas referente à matéria, à ordem penal, ou de nulidade, referente à matéria processual. Basicamente, esse recurso é um recurso que só é cabível à defesa, ele é um recurso privativo da defesa que é recorrente. E quando eu tenho uma decisão que ela não é unânime em segunda instância. O que é isso? Por exemplo, os 3 desembargadores ali sentam para discutir um recurso de apelação e durante a discussão, pelo menos um desembargador, né, ele se torna voto vencido, ele entende diferente dos outros 2 colegas de profissão. Ele entende que naquele caso o réu deveria ser beneficiado. Então, surge para a defesa a possibilidade de promover o recurso de embargos infringentes, do qual ele vai levar para outros desembargadores discutir aquele tema, do qual ele foi vencido. Reparem, sempre que for desfavorável ao réu, porque é um recurso privativo da defesa recorrente. Tudo bem, pessoal? Seguindo nesse raciocínio, nós temos que entender que os embargos infringentes são uma espécie recursal cabível durante o julgamento de um recurso em segunda instância, quando houver decisão não unânime e ela tem que ser desfavorável. Esse é o ponto, tá? Sempre em segunda instância. Porém, só é cabível o recurso de embargos infringentes quando a decisão do tribunal ocorrer no julgamento de um recurso em sentido estrito ou apelação. Tudo bem? Somente nesses 2 casos. Por quê? Lá no artigo 609, parágrafo único, que é importante parar agora e fazer uma leitura, dá uma pausa no videozinho aí e faz uma leitura do artigo. Nós temos a menção a embargos de nulidade quando se refere à possibilidade de decisão não unânime quanto à questão de nulidade processual. Porém, atualmente, como eu disse agora há pouco, nós utilizamos a questão embargos infringentes para qualquer caso. Isso é muito importante frisar. Não é mais necessário tecnicamente separar no nome ali da petição quando eu vou atacar uma questão penal ou uma questão processual. Diferentemente, pessoal, do que ocorria no processo civil, aqui no processo penal, os embargos infringentes cabem tanto quando a decisão do tribunal reforma a decisão recorrida, quando ela também mantém a decisão recorrida em primeiro grau. O que é isso? Pode ser que você já levou pancada ali, você defesa ali, já levou pancada, né? Eu falo que eu sou advogado. Já levou pancada ali em primeira instância, aí chega no tribunal, você leva outra. Porém, você tem um voto favorável. Ou você conseguiu vitória na sua tese em primeira instância, chega no tribunal, vira, digamos, o julgamento contra a sua tese, mas você conseguiu um voto favorável a você. Em ambos os casos, você pode manejar os embargos infringentes. Porém, pessoal, não cabe embargos infringentes contra acórdão proferido pelos tribunais em sua competência originária. Por exemplo, um habeas corpus.
tá? Por isso, quando eles não estão julgando um recurso, não cabe embargos infringentes. Qual recurso? Apelação e recurso antidistrito. Tudo bem? O prazo para que eu oponha, esse é o termo correto, oponha esses embargos infringentes, são de 10 dias e não possui efeito regressivo. Tudo bem? Nem mesmo efeito suspensivo. Esse é o entendimento atual. E esse embargo pode ser total ou parcial. O que é isso? Total, quando a decisão é não unânime em relação a todas as matérias objeto da decisão. Ou parcial, quando você conseguiu vitória numa parte, porém derrota em outra. Então você vai discutir naquela parte que você foi derrotado. Se a decisão desse tribunal for parcialmente não unânime, só caberão embargos infringentes em face dessa parte que não é unânime. E a outra parte só vai caber basicamente embargos de declaração ou recurso especial ou extraordinário, se for o caso. E detalhe, hoje tem uma discussão técnica a respeito disso. Uma corrente fala que o prazo não fica suspenso na pendência do julgamento dos embargos infringentes. Mas hoje, basicamente, essa corrente já está superada e a jurisprudência vem aplicando o Código de Processo Civil, por analogia, já desde o Código Antigo, e suspende o prazo para RESP e recurso extraordinário, enquanto a parte opõe embargos infringentes contra a parte não unânime da decisão. Mais justo, né, pessoal? E o STJ entende ainda que se for interposto recurso antes da interposição de embargos infringentes ou na pendência deste, quando da publicação do acórdão do julgamento de embargos infringentes, né, o recorrente deve confirmar seu interesse no julgamento do outro recurso ou não. Também eu acho justo, acho inclusive leal com o tribunal. Ok, pessoal? Seguindo no raciocínio, nós temos aí o recurso de embargos de declaração. Novamente, falando do artigo 619, 620, sem esquecer dos embarguinhos do artigo 302. Mas o que é embarguinhos? Calma, vamos lá. Primeira coisa, embargos de declaração, eu estou atacando aquela decisão que é ambígua, que é contraditória, que é obscura, que é omissa. Só que quando eu falo nesses pontos em uma sentença em primeiro grau, em primeira instância, eu não vou utilizar o artigo 610 e 620. Eu vou utilizar o artigo 382. Eu só vou utilizar o artigo 619 e 620 quando eu estiver falando em acórdão. Tudo bem? Prazo. Vamos lá. Prazo de 2 dias quando eu estiver embargando uma decisão de um juiz, de um tribunal de justiça, do TRE, e assim vai, do STJ. Beleza. 5 dias do Supremo Tribunal Federal e no Juizado Especial Criminal. E esse recurso, ele tem como característica ser inaudita altera parte. O que é isso? Ele tem como característica, tá, não ser necessário ouvir a parte contrária. Por quê? Porque você está pedindo para o julgador aclarar a sua decisão, ele esclarecer a sua decisão. Ok? Então não precisa ouvir outra parte. Porém, os embargos de declaração, eles são um recurso cabível para sanar uma obscuridade, uma omissão, né? Uma ambiguidade, uma contradição. E existe uma discussão a respeito se eles podem ou não ser utilizados para modificar essa decisão. Tudo bem, pessoal? E se existir a possibilidade de modificar essa decisão, quer dizer, trazer efeitos infringentes nesses embargos, hoje o Supremo Tribunal Federal, o STJ, entende que é possível, sim, em casos excepcionais. E nesse caso, se o órgão julgador notar que esses embargos de declaração, eles possuem caráter e condição infringente, eles têm obrigação de remeter para outra parte para se manifestar. Tudo bem? Eu já vi isso várias vezes. Você faz um embargo de declaração, por exemplo, já aconteceu comigo. Num caso específico, a pessoa havia sido denunciada, processada e condenada por tráfico de drogas. Chegou no tribunal, de repente, surgiu lá condenação por associação também. A gente, uai, como assim associação? Ele não foi sequer denunciado por associação, não tinha nenhuma informação de associação ao tráfico, não tinha outro réu, nada. É raro. Na hora que nós fizemos o embargo de declaração, o tribunal, tá, remeteu
para o Ministério Público para que ele se manifestasse, porque identificou um caráter infringente. Depois eles reconheceram, foi um erro de digitação e modificaram. Só para ilustrar para vocês. Não esqueçam, tá, que o embargo de declaração ele tem um prazo de 2 dias. Só que a característica desse recurso é que ele tem que ser oposto por petição. Diferente, por exemplo, lembra da apelação, do recurso antidistrito, que eu posso interpor ele no termo de audiência, né? No caso aqui é sempre por petição. Imagine só se você está lá fazendo sustentação oral no tribunal, os desembargadores declaram os votos e declaram o acórdão e você percebe que você perdeu, ok? A sua tese foi vencida. Você não pode levantar a mão e falar assim, olha, eu quero opor embargos de declaração. Não, você vai ter que fazer por petição posteriormente. E uma vez opostos embargos de declaração, embora a lei processual penal seja silente, os prazos para interposição de outros recursos se interrompem, ok? Bastando que os embargos sejam conhecidos. Aqui, novamente, estou utilizando a analogia do Código de Processo Civil. Mas cuidado, o Supremo e o STJ entendem que a interposição de embargos de declaração em face de decisão proferida pelos tribunais, negando o seguimento, por exemplo, do recurso especial extraordinário, não interrompe o prazo por agravo de recurso especial. Cuidado, dicasinha prática aí, para que não corram no risco da perda de prazo. Ok, pessoal? E a interrupção desses prazos, né, dos demais recursos, faz com que eles voltem a ocorrer desde o início, quando ocorrer o desfecho dos embargos de declaração. Então, julgou os embargos de declaração, volta a seu prazo, por exemplo, por RESP ou por recurso extraordinário. No âmbito do juizado especial criminal, não esqueçam, uma vez que eu opus os embargos de declaração, o prazo dos demais recursos também ficam interrompidos. Só que aí, a previsão legal, o artigo 83, parágrafo 2º, da Lei 9.099 de 95. E o prazo para interposição, nesse caso, é de 5 dias. Cuidado para não confundir. Tudo bem, pessoal? Esse é o tema de hoje. Videozinho tranquilo, suave. Nos vemos no Teams, lá que a gente vai sanar mais algumas dúvidas e ilustrar o nosso tema com mais exemplos, mais conteúdo doutrinário. Nos vemos na aula. Fiquem com Deus, cuida da saúde, vamos vencer isso. Beijão, galera. Até mais.